Nós vamos iniciar aqui as novidades da versão 2016 do SolidWorks e eu quero mostrar para vocês, iniciando aqui, talvez pela mais impactante, ou melhor, pela que os nossos clientes mais gostaram, que é com relação à nova interface do usuário da versão 2016. Se vocês observarem, nós temos aqui um esquema de cores totalmente diferente. Obviamente que isso foi pensado pelos aspectos ergonômicos da versão 2016, e eu quero trazer também aqui algumas novidades relacionadas aos atalhos e a forma com que o projetista trabalha. Então eu vou trocar para a versão 2016 do SolidWorks aqui, e nós já podemos iniciar trabalhando com a geometria. Eu vou primeiramente ocultar a nossa árvore de criação, nossa árvore de comandos. Nós vamos trabalhar direto no nosso modelo 3D. Observem que interessante aqui, que quando eu clico numa face ou numa peça, eu tenho a trilha de seleção, onde eu posso ir nos rascunhos da feature, ou eu posso ir no próprio comando, ir na peça, ou na submontagem. E aqui nós podemos trabalhar com essa geometria fazendo a edição dela, ou melhor, manipulando o nosso modelo conforme a nossa necessidade. Por exemplo, eu quero fazer uma edição aqui no modelo, então eu chamo essa trilha de comandos direto na nossa área gráfica, e a partir disso eu faço a edição do rascunho. Por exemplo, aqui nós temos um valor, eu vou adicionar outro valor, e aí eu não preciso no canto de confirmação, direto na área gráfica eu faço a confirmação do comando. Então, observem que a forma de trabalho da versão 2016 ela é muito mais limpa e muito mais simples para o projetista. E aqui nós estamos trabalhando dentro do ambiente de montagem, onde eu posso primeiramente fazer um corte de seção no nosso modelo. Então, observem que eu tenho uma nova tríade, ou melhor, um novo sistema de coordenadas aqui na versão 2016 do SolidWorks, e que nós podemos trabalhar com algumas lógicas bem interessantes, ainda utilizando o nosso histórico de comandos. Observem aqui, por exemplo, que eu tenho todas as relações geométricas que nós trabalhamos. E essa relação geométrica que eu tenho aqui, nós vamos fazer a edição dela. Então, observem que a partir do momento em que eu faço essa edição, o SolidWorks, ou melhor, a versão 2016 do SolidWorks deixa o modelo transparente para nós termos uma melhor visualização do modelo. E aqui eu faço a confirmação e tem a nova relação de montagem já criada. Então observem que a versão 2016 ela traz muitas novidades com relação à interface do usuário. E como eu falei, o projetista ele vai se preocupar com a sua intenção de projeto e não com a ferramenta CAD. Então, como vocês puderam observar, na versão 2016 do SolidWorks, nós temos melhorias na interface do usuário, obviamente que reduzem o seu tempo de trabalho em função dos atalhos, das trilhas de comando e das facilidades de trabalhar com relações de montagem, e obviamente com relação aos aspectos ergonômicos, com a disposição das cores e também os comandos nos atalhos que aumentam a produtividade diária. Então, já que estamos trabalhando aqui com a nova interface do usuário da versão 2016 do SolidWorks, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, como no ambiente de montagem. Então vamos voltar para a versão 2016 aqui, e eu posso começar colocando relações inteligentes aqui, como por exemplo a relação do centro de perfil. Isso nós já tínhamos até a versão 2015, porém na versão 2016 eu consigo selecionar aqui com 2 cliques, eu posiciono e na mesma interface eu travo a rotação e finalizo o comando. Então observem que eu consigo ganhar muito tempo com essas facilidades da versão 2016. Por exemplo, nós vamos selecionar 3 faces aqui do nosso modelo e com a relação inteligente eu tenho um posicionamento avançado, posicionamento de simetria. Se eu troco aqui para uma 4ª face, eu tenho um posicionamento de largura da versão 2016 que entende toda a minha intenção de projeto. Observem também que nós podemos trabalhar aqui com a lógica de trocar as configurações direto na nossa área gráfica. E aqui, por exemplo, eu tenho um erro, ou melhor, algumas relações aqui que ficaram perdidas. Então, por exemplo, nós podemos consertar isso utilizando a nossa trilha de comandos, ou nosso histórico de comandos aqui, e eu coloco com a nova face. O SolidWorks, por sua vez, pergunta se eu quero substituir todas as referências de posicionamento, e eu tenho aqui, obviamente, o meu modelo completo. Trabalhando aqui com mais algumas ferramentas da nova interface da versão 2016, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a seleção de componentes idênticos que nós temos aqui no método de seleção de montagens. Então, por exemplo, eu seleciono aqui os componentes idênticos ao primeiro que eu clico e eu posso fazer uma troca de configuração ou uma exclusão aqui de todos eles. Além disso, observem que com esses erros de posicionamento aqui, nós podemos trabalhar com uma correção para eles de forma dinâmica. Por exemplo, eu vou utilizar a ferramenta de concêntrico aqui fazendo edição e agora eu coloco um novo posicionamento. Então, observe que eu consigo ganhar muito tempo com essas novas funcionalidades da versão 2016 do SolidWorks no ambiente de montagem. Nesse exemplo aqui eu vou fazer uma seleção do modelo e vou utilizar a lógica que nós utilizamos no Windows, que é um Ctrl+C e um Ctrl+V. Nós já temos o nosso modelo aqui e eu simplesmente posiciono ele na nova geometria onde eu quero. Então observem que nós conseguimos ganhar um tempo real de montagem, ou melhor, trabalhar de forma muito mais intuitiva e muito mais rápido na versão 2016 do SolidWorks.
Então, como vocês puderam observar com relação à interface do usuário da versão 2016, especificamente no ambiente de montagem, eu tenho novos atalhos, novas ferramentas, e com isso eu consigo ganhar uma produtividade diária muito maior. Observem aqui uma comparação rápida em número de cliques, falando agora eu como projetista. Se eu fosse fazer a mesma coisa na versão 2015, eu teria esse rastro do mouse, e agora na versão 2016. Então observem, né, sem contar o nosso tempo de trabalho, porém, na versão 2016 eu trabalho muito mais em cima do meu modelo, ou melhor, preocupado com as minhas intenções de projeto, do que com a forma com que o software trabalha.